Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. O clima no futebol brasileiro ficou ainda mais eletrizante nas últimas horas, depois que um burburinho forte começou a tomar conta das redes sociais e das mesas redondas esportivas. Endrick Felipe Moreira de Souza, joia de Taguatinga nascida em 21 de julho de 2006, teria acertado um empréstimo de 1 ano com o Flamengo. A informação, tratada como surpresa, ganhou força após jornalistas e influenciadores começarem a comentar sobre movimentações nos bastidores entre representantes do Real Madrid, clube detentor dos direitos do atacante, e dirigentes rubro-negros. Endrick, para quem não lembra, se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol como profissional pelo Palmeiras, feito que carimbou seu nome como uma das maiores promessas não só do futebol brasileiro, mas também do cenário internacional. A expectativa em torno dele sempre foi gigantesca, tanto que o Real Madrid não pensou duas vezes em garantir sua contratação, antecipando a concorrência de outros gigantes europeus. Agora, imaginar essa promessa vestindo o manto rubro-negro, mesmo que temporariamente, mexe com a imaginação de torcedores e até de rivais, já que a chegada dele pode mudar o equilíbrio do futebol nacional em 2025. Os comentários nos bastidores do Flamengo apontam que o negócio teria sido costurado de forma rápida, aproveitando uma oportunidade rara de mercado. O Real Madrid, sabendo que Endrick ainda tem tempo para amadurecer e se adaptar ao futebol europeu, teria entendido que um empréstimo de 1 ano para o Brasil poderia ser uma solução estratégica, garantindo ritmo de jogo e ao mesmo tempo dando experiência em um dos ambientes mais intensos do planeta, a pressão da torcida rubro-negra. O detalhe é que muitos esperavam que, se Endrick retornasse por empréstimo, seu destino natural fosse o Palmeiras, clube onde ele despontou. Mas a movimentação do Flamengo parece ter surpreendido a todos, mostrando mais uma vez a força política e financeira da diretoria carioca. Fontes indicam que o clube ofereceu ao Real Madrid um projeto estruturado, destacando não apenas a vitrine nacional, mas também a oportunidade de Endrick disputar competições continentais, como a Libertadores, em um cenário de alta visibilidade. Isso teria pesado na decisão dos espanhóis, que enxergam no Flamengo um ambiente capaz de desafiar e ao mesmo tempo proteger o garoto de apenas 19 anos. As reações da torcida flamenguista foram imediatas. Nas redes sociais, milhares de comentários surgiram em questão de minutos, com vídeos, montagens e até comparações com outras grandes contratações históricas. Muitos torcedores lembraram que o Flamengo já tem um ataque de respeito, mas que a chegada de Endrick poderia levar o nível a algo ainda mais impressionante. Outros, mais cautelosos, destacaram que o jovem ainda tem muito a provar no futebol profissional e que a pressão de jogar em um clube do tamanho do Flamengo poderia ser um desafio até maior do que no Palmeiras. De qualquer forma, o entusiasmo geral foi evidente, com hashtags como Endrick no Mengão figurando entre os assuntos mais comentados do Brasil. É curioso perceber que, mesmo sem confirmação oficial, o rumor já é tratado por muitos como realidade, mostrando a força da narrativa em torno do garoto e do Flamengo, um casamento que, pelo menos no papel, soa irresistível para quem acompanha futebol. Esse frenesi coletivo apenas reforça como Endrick já é um nome que desperta paixões e debates acalorados, algo típico de craques em formação. No meio dessa avalanche de comentários e repercussões, alguns analistas esportivos tentaram explicar os bastidores da operação. Segundo eles, o Real Madrid ainda não vê Endrick completamente preparado para assumir protagonismo na Europa, especialmente diante da concorrência pesada que existe no elenco merengue, repleto de atacantes consolidados. Por isso, um empréstimo bem planejado seria a alternativa ideal para manter o garoto ativo, sem deixá-lo apenas nos treinos ou em minutos esporádicos em partidas menores. A escolha do Flamengo teria sido estratégica não apenas pelo peso da camisa, mas também pelo calendário competitivo. Diferente de clubes europeus de menor expressão, o Flamengo oferece grandes desafios semana após semana, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Libertadores. Essa vivência, ainda que desgastante, poderia acelerar a maturação de Endrick. É como se o Real tivesse escolhido colocar sua joia em uma forja quente, para ver como ele reage à pressão e à intensidade, antes de retornar para a Espanha. Tudo isso, é claro, ainda envolto em mistério,
mas com detalhes suficientes para incendiar as conversas. Enquanto isso, dentro do próprio Palmeiras, o clima seria de certa decepção. Afinal, Endrick surgiu como a maior revelação recente do clube, e muitos torcedores sonhavam em vê-lo retornar, nem que fosse por uma temporada, para ajudar o time em novos desafios. A notícia de que o Flamengo teria furado a fila causou mal-estar em parte da torcida alviverde, que já começa a cobrar explicações sobre por que não houve movimentação para tentar repatriar o atacante. Alguns comentaristas lembraram, porém, que o Palmeiras raramente faz esse tipo de operação, preferindo apostar em revelar novos talentos ao invés de trazer de volta jogadores que já se destacaram e seguiram para a Europa. Mesmo assim, ver Endrick com a camisa de um rival direto no Brasil é algo difícil de engolir para os palmeirenses. Esse sentimento de rivalidade pode inclusive apimentar ainda mais os futuros clássicos entre Flamengo e Palmeiras, criando um enredo dramático onde Endrick será observado com lupa, seja para elogios, seja para críticas, dependendo de seu desempenho dentro de campo. O mais impressionante nesse rumor é como ele mistura desejo, estratégia e impacto midiático em um só pacote. Endrick é um jogador que carrega consigo uma aura rara, típica de grandes promessas que surgem em gerações. Desde os primeiros passos do Palmeiras, a comparação com craques históricos não parou de surgir, e sua ida para o Real Madrid apenas consolidou essa imagem de estrela em ascensão. Agora, ao surgir a possibilidade de vestir o manto rubro-negro, tudo parece ainda mais cinematográfico. Imagine só, um garoto que conquistou o país com o Palmeiras, que foi comprado por um gigante europeu, e que retorna não ao seu clube formador, mas ao Flamengo, maior potência do futebol brasileiro da atualidade. A narrativa é quase perfeita para prender a atenção de torcedores e da imprensa. E justamente por isso, mesmo sem anúncio oficial, a simples ideia já se tornou combustível para horas de debate em programas esportivos e lives de YouTube. O rumor, em si, já se tornou notícia, independentemente de ser confirmado, e mostra como o futebol brasileiro vive de histórias que alimentam tanto a paixão quanto a rivalidade. Se confirmada, a chegada de Endrick ao Flamengo promete ser uma das movimentações mais impactantes do futebol sul-americano nos últimos anos. Não é todo dia que uma promessa de nível mundial retorna ao Brasil em um dos momentos mais quentes de sua carreira. A escolha pelo Flamengo, se realmente aconteceu, parece quase um roteiro de filme, já que o clube vive uma fase de protagonismo absoluto, sempre disputando títulos e atraindo olhares do mundo inteiro. Jogar no Maracanã lotado, com a massa rubro-negra empurrando e pressionando, é um teste que poucos jogadores conseguem enfrentar com tranquilidade. Para Endrick, que já lidou com expectativas pesadas no Palmeiras, esse ambiente pode ser um divisor de águas, consolidando-o ainda mais como atleta preparado para o futuro no Real Madrid. Ao mesmo tempo, o clube espanhol teria a tranquilidade de saber que o garoto está em um dos ambientes mais desafiadores possíveis, mas com estrutura e visibilidade suficientes para lapidar seu talento. A simples especulação já coloca todos os holofotes sobre a Gávea, que volta a ser palco de possíveis capítulos históricos. O Flamengo, por sua vez, teria que lidar com o impacto imediato dessa movimentação dentro de seu elenco. Afinal, a chegada de Endrick significaria não apenas reforço, mas também a necessidade de reorganizar o ataque, que já conta com nomes de peso. A presença de um garoto com tanta badalação poderia provocar tanto entusiasmo quanto ciúmes nos bastidores. Jogadores mais experientes poderiam encarar como desafio adicional manter suas posições, enquanto a comissão técnica teria que administrar a expectativa da torcida, que certamente exigiria Endrick como titular em boa parte dos jogos. Essa dinâmica interna é um fator importante, já que o Flamengo não pode se dar ao luxo de perder harmonia justamente em um ano em que buscará títulos em várias frentes. Além disso, o marketing do clube explodiria, com camisas, campanhas e mídias girando em torno do nome de Endrick, transformando o empréstimo em uma máquina de engajamento e receita. Em resumo, a possível chegada dele não é apenas esportiva, mas também comercial, e o Flamengo saberia explorar cada detalhe disso. A imprensa espanhola, segundo comentários soltos, teria acompanhado com atenção esse rumor. O Real Madrid, como sempre, não comenta oficialmente movimentações desse tipo até que estejam concretizadas, mas fontes próximas ao clube indicariam que Florentino Pérez vê com bons olhos experiências que façam suas promessas ganharem cancha sem a pressão direta de Madrid.
Endrick, nesse cenário, se tornaria uma espécie de projeto de longo prazo, sendo testado em competições intensas antes de ser colocado frente a frente com as responsabilidades de vestir a camisa merengue. Para o Real, o risco é mínimo, o garoto mantém ritmo, ganha experiência, se expõe a situações reais de alta pressão, e volta ainda mais pronto para assumir espaço no Santiago Bernabéu. É curioso notar como esse tipo de movimentação se tornou tendência, com jovens estrelas sendo emprestadas a clubes estratégicos. No caso de Endrick, o fator Brasil, combinado com o peso do Flamengo, pode ser um diferencial enorme. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Entre torcedores adversários, a notícia caiu como uma bomba. Nas arquibancadas de rivais, especialmente entre palmeirenses e torcedores paulistas, a reação foi de indignação e até de incredulidade. Muitos não aceitam a ideia de ver Endrick, um símbolo da base alviverde, vestindo a camisa do Flamengo, que já é visto como antagonista natural no futebol brasileiro por sua força financeira e esportiva. Para os palmeirenses, é como se o clube tivesse perdido não apenas um craque, mas também uma narrativa, já que Endrick sempre foi visto como herdeiro direto de sua identidade formadora. Essa rivalidade, que já era intensa dentro de campo, tende a se acirrar ainda mais caso o rumor se confirme. Jogos entre Palmeiras e Flamengo passariam a ter um componente emocional inédito, com a presença do garoto sendo encarada como provocação por muitos. E isso, para o futebol brasileiro, seria combustível para espetáculos ainda mais intensos, aumentando a audiência, os debates e, claro, a pressão sobre cada desempenho de Endrick. Outro aspecto importante desse rumor é o impacto na carreira do próprio Endrick. Ele, aos 19 anos, estaria diante de uma escolha crucial. Jogar no Flamengo por um ano poderia significar amadurecimento, mas também colocaria sobre seus ombros um peso descomunal. A torcida rubro-negra não é conhecida por paciência, e qualquer oscilação poderia ser interpretada como falta de entrega ou de capacidade. O desafio, portanto, não seria apenas técnico, mas também psicológico. Endrick teria que lidar com a cobrança de milhões de torcedores apaixonados, com a pressão midiática e com a expectativa de ser decisivo em jogos grandes. Se conseguir superar isso, sairia fortalecido como poucos. Caso contrário, o risco de críticas exageradas também existe. Esse equilíbrio delicado é o que torna a história ainda mais fascinante, pois ela carrega a imprevisibilidade típica do futebol, onde talento, pressão e emoção se misturam em doses desiguais. Endrick estaria, literalmente, jogando não apenas partidas, mas capítulos de sua própria trajetória como atleta. O rumor, por fim, mostra como o futebol brasileiro ainda é capaz de produzir narrativas que ultrapassam o campo. A simples possibilidade de Endrick vestir a camisa do Flamengo, mesmo que por apenas uma temporada, já movimenta paixões, provoca reações, gera discussões intermináveis e cria uma expectativa que vai além do resultado esportivo. Para a torcida rubro-negra, é o sonho de ter mais uma estrela brilhando sob sua bandeira. Para os palmeirenses, é o incômodo de ver sua joia em mãos rivais. Para o Real Madrid, é um capítulo estratégico de desenvolvimento. E para Endrick, é uma oportunidade única de se provar em um dos maiores caldeirões do mundo. No fim, confirmado ou não, o burburinho já se consolidou como um dos grandes assuntos do futebol em 2025, mostrando como a paixão nacional vive tanto de gols quanto de histórias que parecem saídas de um roteiro cinematográfico. O futebol, afinal, é feito de rumores que inflamam, de expectativas que crescem e de narrativas que se tornam lendas, e Endrick, com sua trajetória precoce e brilhante, é protagonista natural dessa saga. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!